Olá! Hoje eu e meu grupo vamos apresentar um trabalho sobre o livro Terra Sonâmbula. Antônio Emílio Leite Couto, conhecido pelo pseudônimo de Mia Couto, nasceu em 1955, na cidade de Beira, na África. Ele é um escritor no qual a gente vai falar sobre o livro hoje. Escreveu seus primeiros poemas quando ele tinha 14 anos e publicou eles no jornal da sua cidade local. Durante 10 anos, ele também trabalhou como jornalista em 2 jornais diferentes, e isso possibilitou que ele escrevesse o seu primeiro livro de poemas, chamado Raízes de Orvalho, em 1983. Em 1992, escreveu o livro sobre o qual vamos falar, Terra Sonâmbula, também seu livro mais conhecido. Por ser um grande escritor, Mia Couto recebeu diversos prêmios, tanto nacionais quanto os internacionais. Na imagem em questão, ele está recebendo o Prêmio Camões em 2013, ao lado da presidente do Brasil e do presidente de Portugal, além de receber outros prêmios, como o Prêmio Virgílio Ferreira e o Prêmio União Latina de Literaturas Românticas. Ele também assumiu a 5ª cadeira em 1998 da Associação Brasileira de Letras, sendo o primeiro moçambicano a assumir uma cadeira da Associação Brasileira de Letras. A obra Terra Sonâmbula irá acontecer após a independência de Moçambique, durante a Guerra Civil que assolou o país por 16 anos. A obra possui um foco narrativo alternado, em primeira pessoa e em terceira pessoa. O foco narrativo em primeira pessoa irá contar as histórias de Kindzizu, que contém 11 cadernos, e a terceira pessoa irá contar a história de Muidinga e Tuahir, que possui 11 capítulos. Nos primeiros capítulos desse livro nos são apresentados 2 personagens, Muidinga, uma criança, e Tuahir, um velho. Eles estão caminhando por uma estrada em Moçambique à procura de um abrigo. Andando pela essa estrada, eles encontram um ônibus carbonizado e decidem ir até ele. Dentro desse ônibus há diversos corpos. E a partir de um diálogo entre os dois, é mostrado o impacto e reflexo de uma guerra. Muidinga fala para Tuahir: Tio Tuahir, eu não quero ficar aqui, não aguento mais conviver entre pessoas mortas. Tuahir responde: Não me chame de tio, porque eu não gosto das formalidades, eu só cuido de você. Muidinga era uma criança órfã, assim como diversas outras que existiam por decorrência da guerra. Tuahir só decidiu cuidar dele pois teve pena do garoto, pois ele havia perdido a memória em um acidente. E esses laços que ele tem, de não querer que o garoto chame ele de tio, por não querer familiaridades com ele, vai se quebrando durante a história e os dois vão ficando muito mais próximos. Após retirar os corpos de dentro do ônibus para usar ele como abrigo, Muidinga percebe que um dos corpos não estava carbonizado, que parecia ter tomado um tiro há pouco tempo, e então chega mais perto para averiguar. Nesse corpo havia uma sacola com um livro, um diário e alimentos. Tuahir, o velho, logo se interessa pelos alimentos e Muidinga começa a ler os diários. Esse é o primeiro contato que a gente tem com os livros de Kindzizu, que vão ser 11 capítulos total do livro de Kindzizu, e eles vão estar contando a história de outro personagem dentro da narrativa desses dois, que eles vão usar isso como uma distração, o que vai fazer também com que eles se estreitem mais os seus laços. Os livros vão fazer com que eles fiquem mais próximos. Nos livros de Kindzizu, ele vai narrar para a gente a sua história de vida, por meio desse diário. Ele vai contar as relações conturbadas que ele tem com a família dele, com o pai dele, que bebia muito e que também ele recebia previsões do futuro por meio de sonhos. E quem contava essas previsões para o futuro para ele eram os antepassados. E em uma dessas previsões que ele tem, ele vê que o irmão mais novo de Kindzizu, Junito, vai morrer, porque a guerra não tinha levado ninguém próximo deles ainda, não tinha levado ninguém da família deles.
Então, num desses sonhos, o pai dele viu que o Joanito ia morrer. Então, ele pega o Joanito e, para esconder o filho dele, coloca ele no galinheiro, junto com as galinhas, para ele viver escondido. Só que vai passando o tempo e Junito ele vai virando em animal. Ele não começa não sabe mais falar. Ele vai falando realmente como se fosse uma galinha, vai virando uma galinha. Até que uma noite Junito foge. E ninguém aponta essa história, sabe se foi por conta da mãe dele que deixou escapar o Junito, porque ela tinha dó do filho dela, né? Vivendo com as galinhas ali se transformando em um bicho. Ou se foi o próprio pai de Kinzo, que viu o filho dele ali enquanto ele bebia assim de madrugada, foi e deixou o filho dele escapar. Mas uma noite ele saiu e nunca mais foi visto. E o pai de Kinzo, depois disso, ele começou a beber muito, muito mais do que ele bebia. E uma noite ele saiu e nunca mais ele voltou. Só que um tempo depois o Kinzo descobriu que o pai dele na verdade tinha morrido. Nessa parte da história, o Muidinga e o Tuahir, eles vão percebendo que toda vez que eles dormem, o ônibus parece andar sozinho, o ônibus queimado parece andar. Porque quando eles acordam, eles não estão mais no mesmo lugar que eles estavam antes. E todas as vezes que eles acordam, eles vão e andam pela área que eles estão à procura de mantimentos. E eles sempre encontram alguém, conversam com uma pessoa e depois acabam voltando para o ônibus, para o abrigo deles. E isso vai indo todas as noites, o ônibus parece andar com eles dentro. E eles nunca percebem isso. E os laços deles vão se estreitando mais porque o Tuahir ele não sabe ler. E os livros de Kinzu eles servem como para tirar eles daquele mundo, daquela guerra que eles estão vendo. Eles estão sofrendo tanto ali e os livros são como uma escapatória para eles. Então, por conta disso, o Muidinga vai ler para o Tuahir, que o Tuahir, o velho, ele não sabe ler. Então, o Muidinga vai ler para ele e os dois vão conversando enquanto leem, depois que lê certa parte do livro. E eles vão conversando e vão estreitando seus laços. Nos livros de Kinzu, ele vai voltar a narrar a sua vida. Vai contar os acontecimentos depois que seu irmão desapareceu e depois que seu pai também desapareceu, mas que depois houve a notícia que ele estava morto. Após isso, ele vai ter um afastamento da sua mãe, porque sua mãe começa a enlouquecer. E ele vai ficar longe dela. E por conta disso, ele encontra em Surrenda, que era um indiano que vivia em Moçambique, e por conta de ser indiano ele sofria preconceito, ele vai encontrar uma amizade. E Surrenda vai tratar ele como filho, vai ser a figura paterna que o Kinzu vai ter na vida dele. Só que um dia após a loja de Surrenda ser assaltada e queimada, ele decide partir. Surrenda decide partir e sair daquela cidade. E o Kinzu, mas não tem motivo para ficar ali. Então ele decide sair da cidade também. Um tempo depois o Surrendra já foi, ele decide sair da cidade porque não tem mais nada prendendo ele lá, ele não tem mais laços com a mãe dele, o irmão dele desapareceu, o pai dele morreu, o único amigo dele foi embora. Então ele decide sair da cidade e se tornar um guerreiro na Parama. Ele conheceu um guerreiro na Parama dentro desse comércio do amigo indiano dele, dentro do comércio do Surrendra. Os Naparama são guerreiros, tradicionais feiticeiros, que lutavam contra quem fazia guerra. Então ele vai atrás porque ele vê que esse pessoal está fazendo uma coisa boa, tal, e ele vai atrás desse pessoal. Ele vai atrás de ser um Naparama. Quando o Kinzu começou sua busca por ser um Naparama, ele começou a viagem de barco. E no meio dessa viagem dele, ele tinha visões com seu pai, conversava com seu pai que estava morto. E isso se dá muito pela cultura moçambicana, que é muito espiritual, muito acredita em feitiçaria. Isso são tradições deles que no livro eles demonstram um pouco dessas tradições. Que nem o pai dele conversando com
os antepassados para prever o futuro. A mãe do Kinzu levava aquilo muito a sério e sempre ouvia as previsões do pai dele, mesmo tipo mesmo ele falando que não havia era tantas previsões que o pai dele tinha que nem dava tempo para se provar a verdade. Então esse fator meio tradicional, meio espiritual, vai estar muito presente nos livros, vai estar muito presente nesse livro. E no meio dessa busca ele vai encontrar uma mulher chamada Farida. Farida é uma filha do céu. Ela nasceu gêmea, uma irmã gêmea. E na crença do povo dela, nascer gêmea era visto com maus olhos, era uma maldição. E trazia a escassez da chuva, trazia grandes problemas para o povo. Então o que o pessoal do Salde decidiu fazer, decidiu deixar sua irmã morrer de fome, para tentar fazer com que a maldição parasse. E eles deram essa ordem para a mãe das gêmeas, a mãe da Farida. E a mãe da Farida, claro que não fez isso, ela foi dada a um viajante. Um viajante estava passando e ela entregou a criança. Só que como um tempo depois a escassez de água não tinha acabado, eles pegaram a mãe da Farida e usaram ela para fazer rituais e tradições. E devido a essas tradições e rituais, a mãe da Farida veio a falecer. E a Farida foi dada a um casal de português. Que um desses casal de português era João Romão. João Romão, mais pra frente na história, vai acabar abusando de Farida. E desse abuso vai nascer uma criança chamada Gaspar. Mas só que Gaspar ele vai ser dado à igreja. Farida não conseguia suportar a ideia de ser mãe, ainda mais de um filho que tinha sido de um abuso. Mas a Farida ela mostrava um grande arrependimento de ter deixado o Gaspar. Então ela pediu para Kinzo ir atrás do Gaspar, porque ela não podia, porque o Kinzo encontrou ela dentro de um barco que tinha sido naufragado. E ela já foi para lá fugida, porque na cidade onde ela estava, todos odiavam ela por algum motivo que não é dito no livro. Mas ninguém gostava dela na cidade por tal razão, e então ela não podia voltar, porque se voltasse ela ia morrer. E o desejo dela de ter o filho dela, Gaspar, não seria apenas só de ter deixado ele naquela guerra que estava assolando o país todo. Ele também seria porque ela queria fugir, ela queria sair do país. Então ela não queria deixar seu filho lá. E nesse barco que o Kinzu está com ela, que ela faz pedido para o Kinzu, ele se envolve romanticamente com ela. E antes ele não tinha aceitado o pedido dela porque ele era um Naparama. Ele queria ser um Naparama. Só que então, como ele se envolveu romanticamente com ela, ele foi atrás do Gaspar na cidade. Na cidade ele conheceu o Asani, que é um ex-secretário do administrador. Que ele era um cadeirante que todo que ele podia tentar ganhar dinheiro, ele investia. Ele tinha um dinheiro sobrando, então ele investia naquilo para tentar ganhar o dinheiro. Aí ele até alugava a cadeira de roda dele para o pessoal ficar brincando, tal, para tentar ganhar dinheiro. Ele era muito mercenário. Então, ele virando amigo desse Asani, ele vai e se hospeda na residência do Asani. E lá ele descobre que o Asani também hospedava o seu amigo o Surrendra, seu amigo antigo. Só que agora o Surrendra tinha enlouquecido, tinha tentado matar a própria mulher e não estava bem Surrendra. E nessa residência também, havia um tanque de guerra. Ele via um tanque de guerra no quintal onde as galinhas viviam. Era usada como um galinheiro. E certa noite o Kinzu ouviu uma canção que lembrava a infância dele. E ele foi seguindo a canção e quando olhou dentro do tanque, onde estavam as galinhas, ele viu uma galinha que parecia conhecer ele. E ele também parecia conhecer a galinha. Porque ele olhava os olhos da galinha e via algo familiar. Então ele pensa que aquele lá seria o irmão dele, Junito. E dentro dessa história tem muito isso também, de trazer de volta outros personagens que já foram mostrados anteriormente. A mãe dele depois ele vai citar a mãe dele, que a mãe dele havia enlouquecido, que
falava que estava grávida de um filho do pai dele, mas o pai dele já havia morrido há anos, mas era um filho que ela ainda não teve. Mas era na verdade saudade desse filho dela, Junito, que o pai de Kinzo, quando aparecia nos seus sonhos, falava para ele que ele odiava o filho dele, que não sortia orgulho nenhum de Kinzo. Então, só que o Kinzo ele vê o Junito, que seria no caso a galinha, só que ele pensa que ele está enlouquecendo. Então ele vai e deixa isso pra lá. Só que nessa mesma cidade existe uma mulher chamada Carolina, que é a esposa do administrador, que a gente vai descobrir que ela é a gêmea perdida de Farida. Só que os personagens não sabem disso durante a história. Nem a Carolina sabe que é a irmã da Farida, nem o Kinzo sabe que elas são irmãs, nem a Farida também sabe. Só que ele também se envolve romanticamente com ela. Ele vai se envolver romanticamente com as duas irmãs. No desfecho da história, o Kinjizu ele vai encontrar a igreja onde a Farida tinha deixado o Gaspar. Só que ele vai descobrir que o Gaspar fugiu dessa igreja também. Só que na procura de mais pistas para o garoto, na procura de outra pessoa que poderia saber onde o garoto estava, ele acaba tendo que tomar uma decisão muito importante. Continuar a busca por Gaspar ou ir atrás dos Naparamas. E ele fica muito indeciso e acaba não decidindo nenhuma das duas. Ele quer fazer as duas coisas. E então ele recebe uma pista de onde estaria o garoto. Ele vai até o centro de deslocados para conversar com a tia Ozinha. Tia Ozinha que havia passado os 9 meses da gestação da Farida junto com ela. Que tratava a garota como sobrinha. E sabia do paradeiro do garoto. Pelo menos o Kinzo achava que ela sabia do paradeiro do garoto. Chegando lá, ela também não sabia onde ele estava. Só que ela fala, como ele pode ter saído, fugido, ele um dia pode chegar no centro de deslocados, então fica aqui por um tempo. Fica aqui por um tempo pra ver se ele chega aqui. Só que ele fica um tempo lá, tal, até que o dia chega a notícia que a guerra vai acabar. Chegando a notícia que a guerra vai acabar, o Kinzo decide sair de lá, já que o garoto, o Gaspar, não chegou. Saindo de lá e chegando de volta à cidade, ele vai descobrir que a Farida tinha sido morta, que tinham ido até o barco e que lá ela havia sido morta por outras pessoas. No ciclo narrativo de Muidinga e Tuahir, eles decidem deixar o ônibus para trás, não utilizando ele mais como abrigo, e decidem seguir viagem dali, indo até a praia, já que Muidinga nunca tinha visto e lia bastante sobre ela nos livros de Kinjizu. E Tuahir queria mostrar a praia ao garoto porque criou afeto com ele, e nem se importava mais ser chamado de tio. Só que no meio dessa viagem, por conta da idade avançada de Tuahir, ele acaba pegando uma febre e ficando muito debilitado. Tanto que quando eles estavam chegando já perto da margem do mar, perdão, ele não tinha nem mais forças para continuar. Então, como último pedido para o garoto, ele pede para o garoto fazer uma jangada para que ele ficasse flutuando no mar, enquanto o garoto lia o último livro de Kinjizu, que eles ainda não tinham lido. Enquanto o garoto lia o último livro de Kinjizu, Tuahir acaba morrendo. E o livro nos traz o último caderno de Kinjizu. No último livro de Kinjizu, após saber da morte de Farida, ele decide ir até a casa de Asma para descansar. E enquanto descansa, ele tem sonhos parecidos com os sonhos de seu pai, no qual ele viu o futuro mostrado pelos seus antepassados. E nesses sonhos ele vê todo o seu povo da sua antiga cidade migrando para um novo local. Também vê sua mãe grávida de um filho. E vê seu irmão Junito transformado em animal. Nesse sonho, ele parece encontrar uma estrada, e nessa estrada há um garoto.
No final do livro, ele chama o nome do garoto, que seria Gaspar. O livro nos dá a entender que Gaspar seria Muidinga, só que não afirma isso em nenhum momento. Só que como Muidinga havia perdido sua memória e Gaspar ainda não tinha sido encontrado, é isso que presumimos.